O relógio no painel piscava 22 horas e 48 minutos quando Alex Carter entrou na garagem de sua casa no tranquilo subúrbio de Lakeside Ridge. A luz da varanda estava acesa, um brilho âmbar suave se espalhando pelos degraus, como se tudo estivesse perfeitamente normal, pacífico, previsível. Mas algo não estava certo. Ele permaneceu no assento do motorista por um momento a mais do que o habitual, o motor fazendo tic-tac no silêncio, seus olhos examinando as janelas da casa que ele pagava, protegia e amava. Todas as luzes estavam apagadas, exceto pelo brilho quente vindo da sala de estar. Uma sombra se movia, fraca e lenta, por trás das cortinas fechadas. Alex desligou a ignição e saiu. A porta da frente não estava trancada, ela se abriu com uma facilidade inquietante sob sua mão. Ele entrou, imediatamente envolto pelo denso aroma doce de perfume misturado com algo mais doce, álcool, talvez champanhe, e o leve traço de algo mais em suor, mais pesado, mais turvo. A sala de estar parecia ter hospedado um encontro, não uma festa, um encontro. Almofadas espalhadas pelo chão, um salto alto tombado sob a mesa de centro, uma taça de vinho meio cheia soando no parapeito da janela. O assento do sofá, seu sofá, estava desalinhado, amassado e escurecido por uma grande mancha fresca que havia penetrado no tecido marfim claro. Os olhos de Alex fixaram-se nela. Não era a mancha em si que o perturbava, era a história que ela contava. Sem palavras, sem imagens, apenas uma forma, uma textura, uma perturbação, uma única mensagem inegável: alguém esteve aqui, alguém que ele não conhecia, alguém que não pertencia. Ei, veio uma voz suave atrás dele. Ele se virou. Sarah estava na entrada do corredor, enrolada em seu roupão favorito Versace, o cabelo úmido cacheando ao redor do pescoço. Seu rosto, sempre cuidadosamente maquiado, estava limpo. Isso, por si só, era incomum. Não ouvi você chegar, disse ela. Alex não disse nada. Ele olhou de volta para a mancha. Ela seguiu seu olhar e ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. As meninas vieram aqui, disse rapidamente, só por um pouco de vinho e jogos, sabe, coisas de noiva. Emily vai se casar no próximo fim de semana. Ele assentiu lentamente. Só as meninas. Ela sorriu, pequeno e ensaiado. Claro, quem mais? Seu olhar permaneceu no sofá. Aquela mancha tinha profundidade, tinha peso, uma história. Ela deu um passo à frente, passando pelo indício como se ele não existisse. Desculpe-me por não ter limpado melhor, perdemos a noção do tempo e eu... Ela se conteve. Vou cuidar disso pela manhã. Alex finalmente encontrou seus olhos. Claro, disse ele, a voz suave e baixa, sem problema. Ela beijou sua bochecha, leve como um sussurro. Sua pele estava quente, ainda corada. Vou para a cama, disse ela, noite longa. Ele a viu desaparecer pelo corredor, o suave som de seus pés desvanecendo como uma cortina se fechando. A porta do quarto se fechou. A sala de estar ficou silenciosa novamente. Alex ficou ali, sozinho no meio dos destroços de algo que ninguém queria nomear. Ele caminhou até a mancha e se ajoelhou lentamente, tocou o tecido, ainda úmido. Ele a encarou por um tempo, a mão descansando suavemente na borda, como se tentasse sentir a marca da traição através das fibras. Então ele se levantou, foi até a cozinha e abriu a gaveta sob a pia. Lá dentro, aninhado entre luvas de limpeza e sacos de lixo extras, havia um cartão de visita, e-mails de Picleane, vemos o que os outros não veem. Ele o pegou, olhou para ele, então o colocou cuidadosamente no balcão. Amanhã, a mancha estaria gone, mas não a memória, não a história, e certamente não o clique silencioso que a porta da frente fez quando não trancou. Amanhã chegou lenta, com o tipo de quietude pesada que se instala sobre uma casa após uma noite que ela preferiria esquecer. O sol lançava ângulos nítidos pela sala de estar, iluminando cada porta-copos manchado de vinho, cada almofada que estava ligeiramente fora de lugar. Mas era o sofá que capturava a luz de forma mais cruel, aquele tecido claro, outrora impecável, agora marcado por uma mancha escura e irregular que havia se aprofundado durante a noite. Alex sentou-se na ilha da cozinha, os cotovelos apoiados no granito frio, o telefone pressionado contra a orelha. Sim, hoje, disse ele, quanto antes melhor. Ele escutou por um momento, seus olhos voltando para a mancha. Sua voz permaneceu calma. Sim, o sofá. É um material delicado, então sejam minuciosos. Ele terminou a ligação e colocou o telefone suavemente no balcão. O cartão estava ao lado, Miles de Picleane, sua fonte preta nítida contra o fundo branco.
Sem slogans, sem design chamativo, apenas um nome, um número e uma promessa de ver o que os outros não veem. Por volta do meio-dia, uma van cinza escura estacionou na garagem, sem identificação, eficiente. Um homem alto e magro com uma camiseta de trabalho azul desbotada saiu, carregando uma bolsa macia em uma mão e um apoio de joelho dobrado na outra. Ele tocou a campainha uma vez, preciso, um toque, e esperou sem se mexer. Alex abriu a porta. Você deve ser o Sr. Carter, disse o homem com um aceno. Alex, ele respondeu, entre. O homem entrou lentamente, os olhos examinando o espaço com um desapego casual. Ele não comentou sobre o aroma rançoso de vinho ou a desordem caótica. Seu olhar pousou no sofá, e ele deu um leve assobio entre os dentes. E está fresca. A mandíbula de Alex tremeu. Acha que pode tirar isso? O limpador se ajoelhou ao lado da mancha, puxando um par de luvas do bolso e calçando-as com facilidade praticada. Já vi pior, disse ele. São sempre os tecidos claros que revelam segredos. Você derrama vinho tinto em um sofá escuro, ninguém sabe. Mas ele bateu levemente na almofada, quer confessar. Alex o observava de perto. O limpador montou suas ferramentas sem conversa fiada, em uma escova macia, uma solução de grau industrial com um forte cheiro de cítrico, um extrator portátil. Ele pulverizou a mancha, esperou, então começou a esfregar com pequenos movimentos circulares. A sala se encheu com o zumbido baixo da máquina e o ritmo da limpeza metódica. Era quase reconfortante, quase o suficiente para fingir que tudo estava normal. Quase. O limpador fez uma pausa, a cabeça inclinada levemente. Posso levantar a almofada? Perguntou. Alex balançou a cabeça. Vá em frente. O homem levantou a almofada manchada cuidadosamente, expondo a base de madeira abaixo. Ele alcançou dentro com uma mão enluvada e puxou algo preso na armação. Era um pequeno pacote de alumínio amassado. Ele o segurou, expressão indecifrável. Acho que as meninas estavam se divertindo mais do que só com vinho e jogos, hein? Os olhos de Alex se estreitaram, mas ele não disse nada. O limpador jogou o pacote em uma pequena bolsa de evidências de seu kit, talvez um hábito de uma vida passada, então alcançou novamente. Desta vez, ele puxou mais 2. Nossa, uma multidão, murmurou. Alex cruzou os braços. Você vê isso com frequência? Perguntou calmamente. O limpador fez uma pausa, então se sentou sobre os calcanhares, descansando as mãos nos joelhos. Mais do que você imagina. Casas como esta, bonitas por fora, gramados silenciosos, boas escolas. Mas aprendi uma coisa, Sr. Carter. Ele olhou para cima. O limpador sempre aparece depois da verdade, nunca antes. Alex não piscou. Essa é a sua maneira de dizer que algo está quebrado? Perguntou. A voz do limpador era baixa, não cruel. Não, disse ele, apenas que, às vezes, uma mancha não é o que estraga o tecido. É o que ela revela. Ele se levantou, fechou sua bolsa e olhou ao redor da sala uma última vez. Enviarei a fatura por e-mail. Alex caminhou até a porta enquanto o homem saía. Ele se virou, com algo mais suave no tom. Se vale de algo, disse ele, já vi pessoas se recuperarem. Outras se perdem dentro de si mesmas. Só depende de que tipo de homem você é. Alex assentiu uma vez. A porta se fechou com um clique sólido. Ele ficou sozinho no silêncio, olhando de volta para o sofá. A mancha havia sumido, mas a ausência era mais alta do que sua presença jamais fora. A noite estava incomumente silenciosa, e a casa ainda mais quieta do que o habitual, não o tipo de silêncio pacífico, mas aquele que zumbia sob as paredes, como se o próprio ar estivesse esperando algo acontecer. Alex sentou-se em sua escrivaninha no pequeno escritório doméstico, o brilho do monitor refletindo em seus olhos. Ele não havia acendido a luz do teto, a única iluminação vinha da tela e da lenta rotação do ventilador de teto acima, lançando sombras móveis nas paredes como fantasmas inquietos. O cursor piscava em uma aba de navegador aberta. Seus dedos pairavam sobre o teclado, então começaram a digitar lentamente, deliberadamente, não como um homem procurando, mas como um homem confirmando o que já sabia. Ele abriu a conta na nuvem que compartilhavam. Sarah nunca fazia logout, ela achava que ele nunca fazia login. As fotos dela estavam lá, milhares delas, bruns filtrados, dias ensolarados na praia, meios sorrisos e espelhos de banheiro. Mas Alex não estava interessado no brilho.
Ele procurou por uma pasta enterrada no fundo do sistema, uma que não tinha nome, apenas marcada com a data da festa, 18 de junho. Dentro havia 37 arquivos, fotos, vídeos curtos. Ele clicou em um aleatoriamente. A tela ganhou vida com imagens tremidas. Risadas escapavam dos alto-falantes, agudas, embriagadas, sem esforço. Lá estava Sarah, no centro do quadro, segurando uma garrafa de vinho e dançando descalça no piso de madeira. Seu cabelo estava solto, as bochechas coradas, os olhos selvagens. Alguém, uma mulher, gritou fora da câmera, sem arrependimentos esta noite. Outra voz respondeu, mais fundo, definitivamente masculina, esse é o espírito. A Alex congelou. Ele reproduziu novamente. A voz não pertencia a nenhuma das amigas de Sarah. Ele conhecia aquelas vozes de aniversários, feriados, chamadas noturnas. Esta era diferente, confiante, despreocupada e familiar. Ele abriu o próximo vídeo. A câmera estava inclinada mais baixo, descansando sobre uma mesa, apenas ruído de fundo no início, música, tilintar de copos, então pés entraram no quadro, sapatos masculinos, 2 pares. Alguém se abaixou, ajustou a câmera sem perceber que estava gravando, e por 3 segundos, Sarah passou, o braço pendurado no pescoço de alguém. Ela estava rindo. Ele não estava. Alex pausou o quadro. Era o suficiente. Ele se recostou na cadeira, o couro rangendo sob ele. Sua mandíbula se apertou, mas seu rosto permaneceu impassível, não raiva, não choque, algo mais frio, mais calculado. Ele voltou para a pasta e abriu cada arquivo metodicamente, 37 peças de um quebra-cabeça que ele não precisava mais resolver. Ele não recuou, não parou. Quando chegou ao último vídeo, era quase 3 da manhã. Era um clipe de selfie, Sarah no banheiro, meio que sussurrando para a câmera. Tá, essa noite tá louca, mas tanto faz, sem nomes, sem tags, sem evidências. Ela piscou. Código de garotas. Então seu rosto suavizou. Não conte pro Alex. Ele é doce, mas não é divertido. Ela jogou um beijo e terminou o vídeo. Alex ficou parado por um longo tempo. Lá fora, um carro passou, seus faróis iluminando brevemente as persianas antes de desaparecerem na escuridão novamente. Em algum lugar da casa, a geladeira ligou. Alex abriu um novo documento na tela. Ele digitou 5 nomes tirados dos metadados dos vídeos, de comentários casuais, de reflexos embaçados e sapatos familiares, em Jack, vizinho, Marcos, do antigo trabalho dela, Evan, amigo de um amigo, Kylie, treinador da academia, Liam, desconhecido, tatuagem no pulso esquerdo. Ele salvou a lista em uma pasta simples chamada Reparos, então se recostou na cadeira, fechando os olhos, ouvindo o suave zumbido do ventilador de teto acima. Não raiva, não luto, apenas o movimento silencioso e pesado de um homem reorganizando sua compreensão do mundo, não para lamentá-lo, mas para usá-lo. Quando ele finalmente se levantou, o amanhecer roçava as bordas das persianas. Ele caminhou até a janela e observou o bairro despertar em sprinkler sibilando, corredores passando, pássaros bicando gramados úmidos, um mundo tão perfeitamente comum, mas agora irrevogavelmente diferente. O bairro acordava como um relógio. Risos de crianças ecoavam dos quintais enquanto os sprinkler sibilavam sobre gramados aparados. Café era preparado, cachorros latiam atrás de cercas brancas. A ilusão era perfeita, polida, suburbana e segura. Mas Alex Carter não vivia mais na ilusão. Ele estava atrás da janela do andar de cima, tomando café preto na mesma caneca que usava há anos, aquela que Sarah comprará na lua de mel, senhor certo em escrita cursiva, agora desbotada de incontáveis ciclos na lava-louças. Ele nunca gostou da piada, agora ela parecia cruel. Do outro lado da rua, Jack Palmer saiu de casa, o mesmo passo confiante, o mesmo meio sorriso presunçoso. O homem que uma vez pegou a escada de Alex emprestada e nunca devolveu. O homem cuja voz ecoava ao fundo daquele vídeo. Alex observou enquanto Jack ajustava a gravata e caminhava até seu Audi, uma garrafa térmica de café na mão. Jack sempre saía às 7h42 da manhã, mais cedo às segundas. Ele trabalhava para uma firma que lidava com autorizações de segurança regionais para contratados do governo. A Alex sabia. Todos na rua sabiam. Mas o que eles não sabiam, o que Jack não sabia, era que Alex já trabalhou dentro do sistema que Jack apenas arquivava papéis. Segurança não era apenas um emprego para Alex, era instinto. Ele abriu seu laptop e lançou um programa que não tocava desde antes de deixar o exército, encriptografado, anônimo, silencioso.
Em 1 hora, Alex estava dentro do servidor de uma agência de conformidade de dados que a firma de Jack reportava. Não para sabotar, apenas para introduzir uma complicação. Ele carregou um arquivo de vídeo, editado, embaçado nos lugares certos, com carimbo de 3 semanas antes, em um homem parecido com Jack, camisa da empresa, crachá de segurança, encostado na parede dos fundos de um prédio federal, vaporizando, ilegal, motivo para uma revisão completa, suspensão discricionária. Não era uma mentira, apenas uma versão. O arquivo desapareceu no sistema. Alex fechou o laptop, verificou a hora e esperou. Às 14h18, Jack voltou para casa cedo. Alex observava pelas persianas da cozinha, ligeiramente inclinadas. Jack bateu a porta do carro com mais força do que o usual, sem gravata, sem sorriso. Ele entrou em casa sem olhar para cima. Alex tomou outro gole de café, agora morno, amargo. Naquela noite, Sarah entrou na cozinha, guardando o telefone no bolso traseiro. Seu tom era leve. Jack perdeu o emprego, disse ela. Aparentemente, algum tipo de má conduta. Louco, né? Alex olhou para cima lentamente. Sério? Ele parecia arrasado, ela acrescentou, quase com simpatia. Quero dizer, não achei que ele fosse do tipo que se mete em problemas. Alex deu de ombros. Você nunca conhece as pessoas de verdade. Ela não respondeu. Seus dedos tamborilaram contra o balcão. Ele voltou ao seu livro, virando uma página sem lê-la. Havia uma mudança em sua postura, um lampejo de inquietação que ela não disfarçava bem. Ela o observou por um momento, como se esperasse algo, uma reação, uma pista. Mas Alex não deu nenhuma. Ele não precisava. Porque isso não era o fim de nada, era o começo. E ele ainda tinha 4 nomes na lista. O silêncio agora tinha peso, não a quietude natural de uma tarde preguiçosa ou o tipo que vinha após um longo dia. Era um silêncio calculado, esticado como um fio, zumbindo sob cada conversa, cada olhar. Sarah começou a notá-lo, na forma como as pessoas pausavam quando ela entrava em uma conversa, como suas mensagens para amigos ficavam sem resposta, como Emily, sua amiga mais próxima e coplanejadora da suposta noite só de meninas, de repente cancelou o dia de spa sem explicação e não remarcou. No início, ela atribuiu isso a vidas ocupadas, agendas, coincidências. Mas coincidências não pareciam assim. Não quando 3 clientes em um único dia cancelaram compromissos sem sequer uma ligação. Não quando ela abriu seu blog e viu sua contagem de assinantes cair em mais de 200 em uma manhã. E certamente não quando ela tentou fazer login e encontrou a página inicial alterada. Não apagada, alterada. Sua foto ainda estava lá, a foto profissional que ela tirou na primavera passada, iluminação suave, cachos perfeitos, seu batom rosa característico. Mas a legenda abaixo havia sido alterada, especialista em cobrir falhas, só não as dela. Seus dedos pairaram sobre o mouse, paralisados. Um batimento cardíaco depois, ela arrancou o cabo de energia do laptop, como se cortar a eletricidade pudesse apagar o que já havia sido visto. No andar de cima, ela podia ouvir Alex em seu escritório, digitando. Entre, disse ele, sem pressa. Ele não mencionou o blog. Ele não mencionou o Jack. Ele não mencionou nada. E isso era o que a deixava nervosa. Naquela noite, muito depois que Alex apagou as luzes e se retirou para a suave escuridão do quarto, Sarah ficou no banheiro de hóspedes, rolando por seus antigos chats de grupo. Ninguém estava respondendo. Nem Emily, nem Liv, nem Madison. E quando ela abriu uma nova mensagem de um número desconhecido, sua respiração falhou. Ele sabe. Ele não está gritando. E está observando. Ele é mais esperto do que você pensa. Ela encarou a tela. Sem nome, sem foto, apenas uma bolha cinza e um frio crescente. Ela respondeu, as mãos trêmulas, quem é você? Sem resposta. Ela deixou o telefone no balcão e se apoiou contra a pia. Sua reflexão parecia desconhecida e muito pálida, lábios muito apertados, olhos piscando rápido demais. Ela lembrou que Alex costumava dizer, quando as coisas eram mais fáceis, você mente com a boca, mas confessa com os olhos. O que seus olhos estavam dizendo agora? Alex sentou em seu escritório, tela apagada, mãos entrelaçadas sob o queixo. Ele não estava mais observando o blog. Essa parte havia cumprido seu propósito, uma detonação controlada, não para destruir o negócio dela, apenas para abalar sua confiança, inclinar o eixo.
Agora ele estava focado em outra coisa, em Marcos, ex-colega de trabalho, designer gráfico, flertador frequente. Sarah costumava mencioná-lo de passagem, como alguém que mal valia um nome. Mas Alex notou como ela sorria quando o fazia. Marcos tinha um hábito, e ele compartilhava demais online, fotos, festas, piadas internas. Ele se considerava um Casanova digital, transmitindo seu estilo de vida como um rolo de destaque curado. E agora esse hábito iria custar-lhe. Alex acessou suas contas sociais silenciosamente, sem precisar de senhas, apenas metadados, tags cruzadas, geolocalizações. Ele não precisava expor nada. Tudo o que tinha que fazer era inclinar a balança. Então ele o fez. Uma denúncia anônima para a namorada de Marcos, completa com capturas de tela, carimbos de tempo e legendas cuidadosamente escolhidas da própria nuvem de Sarah. Não explícito, apenas inegável. 3 horas depois, a página de Marcos ficou escura, status de relacionamento removido, comentários desativados. Alex não sorriu. Não era sobre satisfação. Era sobre silêncio, controle, precisão. Ele não estava fazendo barulho, estava puxando cordas. E se Sarah estava começando a sentir a tensão no ar, esse era exatamente o ponto. A chuva caiu naquela manhã, uma névoa suave e constante que embaçava as janelas e abafava o bairro em algo distante e cinza. Era o tipo de chuva que silenciava o som, mas amplificava o pensamento. E na casa dos Carter, os pensamentos agora eram mais altos que as palavras. Sarah sentou-se à mesa da cozinha, encarando o café intocado. Seus dedos traçavam a borda da xícara em círculos lentos e intermináveis. A cozinha parecia mais fria que o normal, ou talvez fosse apenas ela. Alex se movia silenciosamente atrás dela, enxaguando um prato na pia, o som da água, o tilintar da cerâmica, sem conversa, sem perguntas, sem acusações. E isso, mais do que qualquer coisa, era o que se contorcia dentro dela. Algo errado com seu café? Perguntou ele, a voz uniforme. Ela piscou. Não, só pensando. Hábito perigoso. Um sorriso poderia ter seguido essa frase em outra vida, mas não hoje. Ela se levantou, as pernas da cadeira raspando o chão enquanto se virava. Vou ao correio, disse ela. Um cliente devolveu um pacote sem bilhete. Alex assentiu uma vez. Precisa de ajuda? Não, disse ela rápido demais, depois mais suave, obrigada. Ela saiu sem terminar o café, e quando a porta se fechou atrás dela, Alex finalmente se moveu para a gaveta sob o micro-ondas. Dentro havia um envelope acolchoado simples, sem identificação. Ele o colocou no balcão da cozinha, bem no centro, então esperou. Sarah voltou 1 hora depois, a chuva brilhando em seu cabelo, o casaco úmido e aderindo aos braços. Ela entrou na cozinha e congelou. O envelope estava lá, como algo vivo, algo destinado a ser encontrado. Ela o encarou, as chaves ainda na mão. Alex não estava à vista. O carro dele estava na garagem, mas a casa parecia vazia. Ela alcançou o envelope lentamente, como se ele pudesse morder. O selo já estava rompido. Ela deslizou o conteúdo para fora com as mãos trêmulas, em um pendrive. Sua respiração falhou. Ela não queria conectá-lo, mas já sabia que o faria. O computador do escritório ganhou vida, a tela azul brilhando contra a luz fraca. Ela inseriu o pendrive, clicou 2 vezes no único arquivo, um vídeo, sem título, sem carimbo de tempo, apenas movimento. O primeiro quadro apareceu em uma sala de estar, escura, familiar, a sala de estar dela. Ela estava no enquadramento, rindo, o cabelo preso, vinho na mão, vestindo a mesma roupa daquela noite. Sua voz, despreocupada, ecoava em desliga, sem câmeras. Mas o vídeo não terminava. Ele mudava, mãos trêmulas passando o telefone, fragmentos, rostos, e então ela no sofá com alguém, embaçado, mas inconfundível, braços ao redor um do outro, bocas próximas, depois mais próximas. Ela bateu o laptop para fechar. Suas mãos estavam geladas. A sala girava, ou talvez apenas ela. Ela cambaleou até o banheiro e abriu a torneira, jogando água fria no rosto. Sua reflexão a encarava de volta, olhos arregalados e úmidos. Isso não era uma acusação, não era uma confrontação, era pior. Era uma exposição silenciosa e deliberada. Ela sempre temeu raiva, gritos, objetos jogados, uma porta batida. Mas agora ela percebia que era o silêncio que deveria ter temido. Quando voltou ao andar de baixo, Alex estava sentado na sala de estar, lendo um livro.
Ele olhou para ela com olhos calmos e indecifráveis. Encontrou o pacote? Perguntou ele. Ela abriu a boca, fechou-a, então assentiu. E encontrei. Ele voltou a olhar para a página. Bom. Ela ficou lá por um longo tempo, incerta se a conversa havia terminado ou se algum dia realmente começara. Alex, disse ela. Ele virou uma página. Sim. Ela engoliu, mas as palavras não vinham. Então, em vez disso, ela sentou-se do outro lado dele, no mesmo sofá, no mesmo espaço, mas agora havia um abismo entre eles, um que nenhum dos dois tentava cruzar. 2 dias se passaram. Sarah mal saía de casa. Ela se movia pelos cômodos como uma hóspede em um lugar que costumava possuir. Seus passos eram silenciosos, sua voz ainda mais. A casa parecia estar prendendo a respiração. Cada tique do relógio, cada render das tábuas do chão soava mais alto, mais intrusivo, como se as paredes tivessem aprendido a ouvir. E Alex, ele estava inalterado, sem pressa, calmo, atento à rotina. Ele fazia o café da manhã todas as manhãs, dobrava a roupa à noite, sorria quando apropriado, assentia quando falado, mas dizia pouco mais. Não frio, não abertamente, apenas distante o suficiente para deixar o silêncio fazer o que as palavras não podiam. Sarah começou a sonhar com a fita, não com as imagens, mas com um momento depois, quando ela olhou para cima e percebeu que ele tinha visto tudo, e ele ainda estava lá, mas não por ela, por algo mais. Naquela manhã, uma batida soou na porta. Sarah se encolheu. Ela não estava esperando ninguém. Ela espiou pelas persianas. Uma mulher estava do lado de fora, bem vestida, segurando um envelope grosso em uma mão. Sem logotipo de entrega, sem flores, uma advogada. A mulher se apresentou calmamente, confirmou o nome de Sarah e colocou o envelope em sua mão. Não estou autorizada a discutir detalhes. Por favor, revise os documentos cuidadosamente, disse ela, então se virou e desceu os degraus, os saltos ecoando. Sarah encarou o envelope como se ele pudesse explodir. Quando finalmente o abriu, sua respiração saiu em pedaços. Dentro havia alegações formais, uma notificação legal de uma Melissa Reis, um nome que ela reconheceu imediatamente, esposa de um dos homens daquela noite. Difamação, danos morais, prejuízo à reputação. A linguagem era afiada, limpa e impiedosa. Uma data no tribunal havia sido marcada. Sarah sentou-se na borda da escada e leu 2 vezes, depois uma terceira, seus olhos embaçando nas bordas. Seu telefone vibrou em uma nova mensagem. Ainda acha que ninguém nunca saberia? O mundo é menor que seus segredos. Sem número, sem nome, mas as palavras cortavam como se fossem escritas em vidro. Alex chegou em casa cedo naquele dia. Ela ouviu a porta da garagem abrir, o carro entrando com precisão suave. Ele entrou sem pressa, pendurou o casaco e foi para a cozinha pegar um copo d'água. Sarah ficou na borda do corredor, envelope na mão. Você sabia, disse ela. Alex olhou para ela, tomando um gole d'água. Sabia o quê? Ela levantou os documentos. Que alguém viria atrás de mim. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu não os impedi. Não é a mesma coisa. Não, concordou ele, não é. Ela deu um passo à frente. Por que você está fazendo isso? Alex colocou o copo no balcão. Fazendo o quê, Sarah? Ela hesitou, sua voz falhou apesar do esforço para mantê-la firme. Isso é vingança? Ele a estudou por um longo momento, então disse simplesmente, eu te disse uma vez, algumas coisas você não conserta. Você remove a infecção e deixa a ferida cicatrizar. Sua boca se abriu, nada saiu. Alex passou por ela, lento, deliberado. E eu não estou interessado em vingança, acrescentou enquanto subia as escadas, estou interessado em clareza. Ela ficou no corredor, joelhos fracos, coração disparado. Isso não era raiva, era cirurgia, precisa, sem sangue. E quando ela se virou para a sala de estar, notou outra coisa. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação, em sua página comercial havia sido removida, conta sinalizada por violações de política, conteúdo impróprio, várias reclamações arquivadas. A máscara estava escorregando, não de seu rosto, de sua vida. E, pela primeira vez, de verdade, ela percebeu que o que viesse a seguir não estava mais sob seu controle. A casa estava imóvel quando Sarah acordou, não quieta, imóvel, como se tivesse exalado algo final no meio da noite e ainda não tivesse lembrado como respirar.
A luz do sol entrava pelas cortinas finas do quarto, espalhando-se pelo espaço vazio ao seu lado. Os lençóis estavam frios, intocados. Ela se sentou lentamente, o silêncio envolvendo-a como uma segunda pele. Sem passos no andar de baixo, sem café sendo preparado, sem chaves tilintando no corredor, apenas ausência. E no balcão da cozinha, esperando como uma reflexão tardia, havia uma pasta de papel pardo. Sarah encarou por um longo tempo antes de tocá-la. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de compreensão, como alguém finalmente ouvindo o fim de uma música que tentava não reconhecer. Dentro da pasta estavam papéis de divórcio, sem bilhete, sem floreios dramáticos, apenas a linguagem clareafiada de decisões que já haviam sido tomadas. No topo da pilha havia uma fotografia que ela não via há anos, o dia do casamento deles. Ela estava no quadro, em um vestido branco sem mangas, sorrindo com uma espécie de esperança imprudente. Alex ao seu lado, de preto e cinza, com uma mão em sua cintura, a outra no bolso, olhando não para a câmera, mas para ela. Não havia raiva em seus olhos naquela foto, apenas crença. Ela colocou a foto de lado gentilmente, como se a memória pudesse se despedaçar se manuseada com muita força. Então ela viu o pendrive, menor que o primeiro, novo. Ela o inseriu no laptop, sem saber o que esperar e talvez sem se importar mais. Um arquivo, um vídeo. Começava com uma gravação caseira antiga, os dois no primeiro Natal na casa. Ela estava rindo por causa de uma torta queimada, ele a provocava gentilmente, câmera na mão. Então um corte, imagens de uma câmera de segurança na garagem, Alex arrumando seu carro silenciosamente nas primeiras horas da manhã, sem drama, apenas ordem, apenas calma. Na cena final, a câmera estava parada. Alex passou por ela com uma bolsa pendurada no ombro, olhou uma vez por cima do ombro, então entrou no carro. As luzes traseiras brilharam vermelhas contra o amanhecer azul e desapareceram na distância. Fade to black. Então uma única frase apareceu na tela e eu deixo o silêncio para trás. Você pode ficar com os ecos. Sarah fechou o laptop lentamente. Suas mãos descansaram sobre sua superfície por um longo tempo. Ela não chorou. Não havia mais lágrimas nela para isso, apenas a fria constatação de que ele não partiu para puni-la. Ele partiu porque algo quebrou que nunca poderia ser consertado, nem com pedidos de desculpas, nem com o tempo, e certamente não com palavras. Ela ficou sozinha no centro da casa que construíram juntos, mas agora parecia um museu cheio de artefatos de uma vida que havia seguido em frente sem ela. Lá fora, um pássaro pousou no corrimão da varanda, piou uma vez e voou embora. Sem drama, sem adeus, apenas movimento, apenas voo. E dentro, Sarah Carter sentou-se novamente à mesa da cozinha, cercada por uma quietude que não esperava ser preenchida, o tipo que já havia feito as pazes com estar vazia.